esses conceitos. Nesse aspecto, já vindo aqui para o nosso debate sobre a política estadual, o governo do Ceará é um dos poucos governos que tem condições de até pegar empréstimo internacional. Nesse aspecto, o governador Camilo Santana necessita do governo federal, mas ele tem ainda algumas manobras técnicas e administrativas que ele pode usar. Isso dá uma liberdade a ele de não precisar centralizar força com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas, na grande realidade, até nesse aspecto, ele está sendo beneficiado. Porque a gente achava que o governo federal iria construir uma frente oposicionista. E nós não estamos assistindo isso. Vamos dar um exemplo. O deputado federal, capitão Wagner, nos últimos tempos, tem demonstrado afastamento do governo federal, principalmente no tema da reforma da Previdência, que ele deixou bem claro que não vota a reforma da qual chegou lá no Congresso. Ele pode até mudar de ideia caso a reforma mude de concepção interna. Mas o mesmo você já nota, já começa a trabalhar numa perspectiva como uma liderança independente. O Partido Social Liberal do presidente Jair Messias Bolsonaro não consegue nem se unificar internamente. Você nota que tanto o deputado Heitor Freire como o deputado estadual André estão entrando em atritos, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. O Heitor fala no processo de apoiamento ao deputado capitão Wagner na Prefeitura de Fortaleza. O André disse, não, peraí, não é bem assim não. Ele tem que declarar apoio à reforma da Previdência, ele tem que declarar apoio às medidas do governo Jair Messias Bolsonaro para ter nosso apoio. Quer dizer, você já nota que as coisas não estão caminhando nas oposições como a gente imaginava. E para completar, a chegada de Luiz Pontes na presidência do PSB regional já chega dizendo o PSDB local vai ter candidato a prefeito de Fortaleza. Quer dizer, uma pulverização de candidaturas que, na minha avaliação, não atrapalha o candidato da Associação de Roberto Cláudio. Né? Não. O candidato palaciano... Não atrapalha. Atrapalha muito mais o candidato oposicionista, porque pulveriza votos e impede ele de vencer no primeiro turno e leva ele a um segundo turno, onde é uma nova eleição. Sem dúvida. Agora, essa condição que o deputado André Fernandes coloca para apoio ao deputado federal capitão Wagner, numa possível candidatura no ano que vem, que, por exemplo, apoiar a reforma da Previdência, né, de maneira realmente pujante, pode ser um tiro no pé para quem está pretendendo manter a popularidade. Né? Pois Arruda que diga. Você quer lembrar? O ex-senador, ex-deputado federal e hoje secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, Inácio Arruda, em 2000 ele foi ao segundo turno contra o Juracy. Perdeu por muito pouco, né, Paulo? Foi uma votação muito apertada. O Juracy venceu e foi reeleito. Em 2003, quando o Lula assume e faz a taxação dos inativos em 10%, a votação... Dos federais, não é? Dos federais. Dos servidores públicos federais naquela época, né? A votação e a maneira como se posicionou, não tão bem esclarecida, de Inácio Arruda, porque ele diz hoje em dia que não votou, né, Paulo? Na verdade, ele e Roberto Pessoa, o próprio Moroni Torgan não votaram, não concordaram com todas as pautas daquela reforma de Previdência. Mas houve um embate em que foi colado no Inácio, que ele teria votado, né? Principalmente as associações. E ele não conseguiu... Porque não existe sindicato de funcionários públicos, existem as associações. Colaram essa imagem negativa. Não conseguiu se desvencilhar. Então, essa experiência negativa, ela se reflete hoje na figura do capitão Wagner, que não quer repetir o feito. Ele se espelha... A história, ela é conta, né? Ela conta... Ela é cíclica. Então, sim, o raio pode cair a segunda vez no mesmo canto. Há uma grande possibilidade. A história conta o presente. Ele está tentando, de alguma maneira, se distanciar das pautas negativas. E você tem uma ideia, nessa semana ele foi literalmente defender a ala dos militares de alguma maneira, né? Porque a partir do momento que ele ataca a figura de Olavo de Carvalho, ele defende os militares. Que é uma coisa que eu não compreendo aquilo internamente do governo Jair Messias Bolsonaro. Embates que não, na minha avaliação, gasta muita energia, não rende ao debate público. Secundárias. Não são ações republicanas.
na minha avaliação. Aí o deputado Capitão Wagner tenta se desvencilhar para não se gastar tanto com essa queima de energia desnecessária. Eu acho que sim, eu acho que sim. E de um outro lado, aquilo que eu lhe falei, se você tem uma perspectiva através do PSDB, a nível estadual, com Luiz Pontes, e depois, a nível de Diretório Municipal de Fortaleza, na figura do ex-deputado Carlos Matos, em construir uma candidatura própria aqui em Fortaleza, eu posso entender que isso só ajuda o candidato do bloco de Roberto Cláudio e dos irmãos Gomes, Ciro e Cídio Gomes. Eu acho que é uma maneira de ajudar, sim, de ajudar a situação. Eu vejo uma manobra clara e objetiva, porque a candidatura lançada pelo PSDB só tira o voto do Capitão Wagner. Assim como aquilo que eu falei nos programas anteriores, uma candidatura de Luziane Lins não vai tirar voto do Capitão Wagner. Ela vai disputar o mesmo voto da base do prefeito Roberto Cláudio e do seu candidato. E dos setores que têm ligações com o governador Camilo Santana, do PT. Que, na minha avaliação, hoje é o grande coringa da política cearense. Porque Camilo Santana, ele tem um estilo muito interessante, ele tem um estilo muito parecido com o Virgílio Távora, ele é silencioso. Você não vê ele fazendo grandes discursos, grandes embates, ele faz as manobras dele bem em silêncio, e é um cara que não entra em zona de atrito, né? Não. Você nota que, por exemplo, o presidenciável Ciro Gomes bate no Partido dos Trabalhadores, automaticamente bate no Camilo Santana, mas, no entanto, no outro dia está lá ele com os deputados estaduais do PDT, os deputados federais, o senador Cídio Gomes, conversando numa boa. Porque ele aperta sem abraçar ou abraça sem apertar, né? Ele mantém a relação então, política é um estilo próprio, muito deles. Do outro lado,